De volta ao programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Conosco também a Vitalícia Levíssima Água de Marília, Oral Sim, implantes dentários, a rede de clínicas número 1 do Brasil e também com a gente o Galpão Planejados, na Paraná 80 com estacionamento. Olha, se você tiver a oportunidade de ir até o Galpão, conferir o showroom, tá lindo. Eu tive lá semana passada, você até conferiu o programa aqui, a Conexão Especial de lá. Vale a pena você conferir e conversar com os projetistas, um projeto mais lindo que o outro à sua espera. Então você já sabe, Galpão na Paraná 80, especialista em planejados. Conexão de hoje falando aqui sobre o outono e as doenças respiratórias. A gente falou aqui um pouco sobre a rinite no primeiro bloco com a doutora Gisele de Rossi Agostinho, que é médica pneumologista, professora da FAMEMA. A gente falou um pouco também da rinite, da sinusite, e até entrou um pouco nessa questão do resfriado também, fazendo essa diferenciação entre o resfriado e a rinite. Agora, doutora, e aí a gripe e o resfriado, né? Como é que a gente difere um do outro? Porque ou eu estou sempre resfriado, ou eu estou sempre gripado, ou eu estou com gripe, estou com resfriado. Como é que é isso? Então, vamos entender assim. O resfriado, ele é causado por vários vírus, tanto que a gente não consegue ter vacina. Não tem vacina para resfriado. São muitos vírus e que até em recém-nascido pode dar complicações, né? Mas o resfriado, vamos dizer, no adulto, é uma doença considerada leve. Dá aquele mal-estar, é um peso na cabeça, é uma garganta ardendo, o nariz entope, escorre, mas existe até uma brincadeirinha assim que se fala que se você tiver resfriado e você tomar um monte de remédio, ele dura 7 dias. Se você não tomar nada, ele dura uma semana. Né? Mas dá para levar, vamos dizer assim, dá para trabalhar, né? Agora, a gripe não. A gripe já vem com uma febre alta, realmente uma dor no corpo, porque muitas vezes não é só a dor da febre, muitas vezes o vírus, né, o influenza, ele causa uma inflamação até nos músculos, não é só dor, é uma inflamação. Então, dá uma indisposição, aquela coisa de não conseguir sair da cama mesmo, né? Então, a gripe são sintomas que são mais intensos, vamos dizer, mais importantes. E que tem que ficar de olho, porque tem mais chance de complicar também. Né? Então, às vezes, uma pessoa está com uma gripe, teve aquele febrão, passa alguns dias... A gripe também, a exemplo do resfriado, apresenta febre. Sim, mas mais alta. Mais alta. Uma febre mais alta. E muitas vezes, vamos dizer, a pessoa está gripada e está tudo ali inflamado, né? As vias aéreas superiores e, vamos dizer assim, facilita a entrada de bactérias. Então, muitas vezes, não, algumas vezes, a gripe evolui com uma infecção bacteriana. Então, vira uma sinusite, ou vira até uma traqueobronquite, uma pneumonia. E a própria garganta também, que às vezes com frequência a gente percebe que a pessoa, além de gripada, ela está lá com placas de pus, por exemplo, na garganta. Então, se tiver placa de pus, é porque virou infecção por bactéria. E aí tem que tomar antibiótico, entendeu? Então, assim, por isso que é importante alguém ver, né? O médico ver. Pode ser num posto de saúde, né? Como é que chama? Uma unidade básica de saúde, pode ser num pronto atendimento, mas precisa alguém examinar e falar, puxa, você está com placas, então você tem que tomar antibiótico, né? Para isso também não piorar e arrastar essa infecção e poder se complicar até com uma infecção mais importante das vias aéreas inferiores, entendeu? E a complicação pode acometer, inclusive, pulmão, doutor? Sim, principalmente quando a gente teve, lembra aquele surto que teve da H1N1, claro. Que principalmente em jovens gestantes, né? Eram pessoas que a imunidade é boa, né? Poxa, uma pessoa jovem, e vamos dizer assim, até por vamos colocar assim, pessoal, entender, até por um excesso de imunidade, acontece que evolui com uma pneumonia causada pelo vírus. Daí não é uma complicação de que virou uma infecção por bactéria. O próprio vírus causa uma pneumonia. E muitas vezes uma pneumonia importante e que a gente, né, vê que muitas vezes pode ser fatal. Então, vamos dizer assim, não pode brincar de falar, não é nada, pior, né? Vai na farmácia, toma aquela injeção que tem um monte de coisa, que Deus me livre, né? E acha que vai tomar injeção e está tudo bem. E aquilo lá, sabe, não adianta para nada. Muitas vezes até mascara. Uma coisa muito arriscada, essa história de vou tomar uma injeção para gripe. Não existe injeção para gripe. Para começo de conversa. Você tem a vacina sim. de maneira precoce, preventiva. Você Agora, quando você está lá no quadro...
Você toma pelo que você está sentindo. Eu estou com dor, vou tomar remédio para dor. Poxa, eu estou com febre, eu tomo remédio para febre, que acaba sendo às vezes até o mesmo, né? Sim. O antitérmico é analgésico. Então, assim, eu estou muito congestionado, eu tomo um comprimido de descongestionante de preferência. Mas até posso usar um descongestionante tópico só naqueles dias, né? Também não é proibido. Então, assim, você vai e tomar muito líquido para o corpo conseguir eliminar com mais facilidade. Né, aquele vírus tal, que estiver causando, se alimentar bem para você não ficar fraco e repouso. Né? Mas é interessante muito até observar isso que a senhora mencionou, doutora, essa questão dessas injeções que as pessoas acabam fazendo uso. É interessante falar porque você disse uma coisa certa, muitas vezes mascara esconde algo mais importante, né? E quando não, quer dizer, o indivíduo vai bem, mas vai bem pelo ciclo natural, né? Isso. E aí fica aquela impressão de que, poxa, eu tomei injeção e... Então, sem contar que às vezes essas injeções, por exemplo, tem algum componente descongestionante que pessoas de idade, principalmente, ou seja, certas pessoas não podem tomar, pode dar arritmia. Pode, é verdade. Entendeu? Então, assim, não é uma coisa, não é nada, né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Então, a gente tem que quebrar essa cultura de que, eu comecei com uma gripe, eu vou lá e tomei injeção. Você melhorou porque ia melhorar, não foi por causa da injeção. E algumas vezes a injeção pode ter corticoide, né, que o pessoal chama de cortisona, e mascarar alguma coisa que, como é que fala, que vai se arrastar e vai se retardar para fazer o diagnóstico certo e tratar, com mais risco, portanto. Né? Ô, doutora, e você falou a questão de que o vírus pode provocar uma pneumonia, mas nós temos também a bacteriana, né? Sim. Quer dizer, então as duas formas podem acometer aí o indivíduo? Sim, existem testes, exames que são feitos quando a pessoa é internada para identificar se é por bactéria, por vírus, mas numa situação, vamos dizer assim, de urgência, a pessoa é internada, às vezes precisa até uma UTI, né? Isso que eu falei, entra com os dois. Por que isso acaba sendo tão grave, doutora? Geralmente, assim, porque pneumonia é algo que nos assusta, né? Você fala, fulano de tal está com pneumonia, parece que para, né? Aquela coisa de, você está num ambiente, você falou que a pessoa está com pneumonia, opa, pneumonia. Mas ainda bem que assusta. Né? Porque assusta mesmo. É para assustar mesmo. É para assustar. Porque muitas vezes uma pessoa está com pneumonia... O que é pneumonia? Como é que a gente define a pneumonia? Vamos lá, então, primeiro explicar. Então, a pneumonia agora a professora Gisele, agora. Vamos lá, professora. A pneumonia é uma infecção, a gente fala, vias aéreas inferiores. O que é vias aéreas inferiores? Vamos começar por aí. Então, vias aéreas inferiores, vamos dizer, é para baixo da garganta, né? Então, tem a traqueia, que é um cano só, vamos dizer, né? E os brônquios. É como se a gente pudesse imaginar assim, a traqueia é uma árvore de ponta cabeça. Então, a traqueia é o tronco da árvore, depois se divide nos brônquios, que são os galhos, né? Os ramos, e o pulmão seria as folhas. Então, imagina, né? Uma árvore de ponta cabeça. Então, você pode ter infecção na traqueia, nos brônquios, ou, e aí vai ser mais grave, ter uma infecção nos alvéolos, ou seja, no tecido mesmo pulmonar, ou seja, onde seriam as folhas da árvore. E aí é mais grave. Por quê? Porque nessa estrutura, né, que é formada, chama alvéolos, né, que são saquinhos, que o ar entra, vai para o sangue e pega o gás carbônico do sangue e sai por ali, e a gente expira. E aí você imagina isso, ficar inchado, cheio de secreção, cheio de células ali defendendo, e você faz falta as áreas de troca, ou seja, onde tem as paredinhas para a função dele, que é o oxigênio entrar e o gás carbônico sair, basicamente, né? Isso vai fazer falta e a pessoa pode ficar com falta de ar, e se for essa pneumonia, se for pequena e for diagnosticada logo, né? Tanto que o protocolo para tratamento de pneumonia, a primeira dose de antibiótico, quando vê que é mais importante, mais extensa, a primeira dose é dada no pronto-socorro, não fica esperando. Tá limpando o leito, tá esperando subir, vai levar 2, 3 horas. Não, a primeira dose é feita no pronto-socorro, porque o atraso em 4 horas, a partir do momento que você fez o diagnóstico, é pneumonia, fez raio-x, pneumonia mesmo, né? E o atraso de 4 horas para dar, né, a primeira dose do antibiótico aumenta a mortalidade muito, a chance de morrer aumenta muito. Por isso, então, o que se brincou, mas é sério, né? Tipo, é para ficar assustado mesmo quando o assunto é pneumonia. É para ficar assustado. E isso independe da bacteriana ou a viral, doutor? Olha, assim, com relação à agressividade. Sim, vamos dizer assim, atualmente, né? Com H1N1 e tal, a gente fica receoso com tudo, com as duas.
Tanto que se você tem dúvida, até saiu os exames, e olha, pode ser viral ou pode ser bacteriano. Porque viral geralmente você não sabe que vírus é, né? Mas não, a viral que causa pneumonia tem uma medicação. Ainda você entra com os dois. Você entra com o medicamento que é antiviral e com antibiótico, ou seja, contra a bactéria. Agora, o que a gente... porque aí, mas precisa fazer o diagnóstico, tem que fazer um raio-x, a história, examinar, logicamente, mas tem que fazer um raio-x, né? E aí, tem pneumonias que pode tratar em casa, existe todo um protocolo, sinais de risco, sinais de gravidade. Então, tem pneumonias que pode ser tratada em casa? Tem, mas tem pneumonias que precisam internar. E falou pneumonia... vamos dizer assim, tem que ser avaliado por um médico, diagnóstico e tratamento certo. E você ter acesso, olha, se você não estiver bem, você volta lá no pronto-socorro. O que me chama a atenção realmente é isso, e é o que é importante, a pessoa estar atenta, buscar realmente uma orientação profissional, porque esse aspecto do tempo, né, quer dizer, faz toda a diferença. Quer dizer, ter o diagnóstico e já entrar com a medicação é o que pode dar uma sobrevida para aquele paciente. Exatamente. Então, assim, é algo, porque se você tá, nossa, tô tendo febre, tô mal, e tô com tosse, tá sendo catarro e tal, procura um atendimento médico, entendeu? Isso serve mais para os homens, né, que tem o hábito de falar, não, isso não é nada, amanhã eu melhoro. Ou são as mulheres que são assim, doutora? Não, infelizmente não é uma impressão pessoal. A Organização Mundial de Saúde fala que as mulheres se cuidam melhor, tem sintomas, procura já um atendimento médico. E aquela história, né? O homem só vai na hora que ele não está aguentando, ele está, né, quase morrendo, aí ele vai, porque ele não está aguentando mesmo ficar de pé. E aí, algumas vezes já é tarde. Aí já é tarde, exatamente. Geralmente o homem, quando vai buscar, já é tarde. Doutora, e aí, por exemplo, ela é contagiosa, a pneumonia, ela transmite? Bom, então vamos lá. Se você pensar na pneumonia, como a gente estava dizendo lá, vamos dizer, causada pelo vírus, a influenza, sim, é extremamente contagioso. Uma pessoa vai passando para outra, né? Ambiente fechado e tal, tá junto. Agora, a bacteriana já, vamos dizer assim, é um mecanismo um pouco diferente. Não é porque você está tratando de alguém com pneumonia, você está com um filho com pneumonia, você vai pegar a pneumonia dele. Não, não é assim. Porque tem muito a ver com o sistema imunológico, nós fazemos microaspirações, então às vezes a bactéria que você está na boca que vai ser aspirada e vai para vias aéreas inferiores, então não é esse contágio de pneumonia, não passa pneumonia para o outro, bacteriano. Deixa eu interromper rapidinho, eu vou para o intervalo e a gente volta falando um pouco mais sobre esse assunto com a doutora Gisele de Rossi Agostinho, médica pneumologista com a gente aqui no Conexão. Sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. Vitalícia Levíssima Água de Marília, também com a gente, Galpão Planejados na Paraná 80, com estacionamento próprio. Agora é hora de educação de saúde bucal. Vamos bater um papo com o nosso parceiro da Oral Sim, Dr. Marcelo Rodrigues. Deixa eu ir para lá para falar com o Dr. Marcelo. Vamos lá. Aqui com o Dr. Marcelo Rodrigues, que é da Oral Sim, nossa parceira no Conexão com o nosso Momento Oral Sim. Uma oportunidade de a gente falar e promover a saúde bucal. Doutor, tudo bem? Tudo bem, Marcos. Obrigado pela parceria. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, um prazer sempre muito grande poder falar de odontologia moderna, do tratamento com implantes dentários, dos dentes fixos, né? Da nova era que a odontologia traz às pessoas. E eu quero falar, doutor, da dentadura, né? Porque você está falando de modernidade, eu percebo que a dentadura já é coisa do passado, embora as pessoas ainda insistem em usar, até mesmo, são vários fatores na verdade, né? Mas ela pode causar males assim muito importantes, não é isso? Com certeza, Marcos. As pessoas às vezes não são informadas ou acabam esquecendo durante quando recebem a prótese, de que essas próteses têm prazo de validade. É estranho falar, né? Não sei se você já sabia também, mas são em média de 4 a 5 anos. 4 a 5 anos. A partir desse momento, a dentadura perde a sua capacidade de adaptação, as estruturas ósseas se modificam ao longo desses anos e essa prótese começa a se soltar ao conversar, ao mastigar, durante o dia a dia das pessoas. E durante a mastigação, ela pode gerar pequenos traumas que, se não corrigidos, vão gerar doenças cada vez mais graves. E hoje, para resolver tudo isso, você tem um implante que é uma grande facilidade. Olha, com certeza. A cada 4 ou 5 anos, trocar uma prótese e passar pela fase de adaptação dela é muito triste, sendo que você pode fixar essa prótese através da instalação dos implantes e voltar a sorrir, mastigar e ser extremamente feliz. Olha, eu quero desafiar você o seguinte, a mandar uma mensagem, pode colocar uma mensagem em Conexão, Canal 4, enfim, para o 99600-2707. Vou repetir, 99600-2707.
99600-2707 e o pessoal do Oral Sim vai entrar em contato com você para você fazer uma avaliação sem compromisso, para que você fique por dentro e tenha mais informações. Invista no seu sorriso. Vem pra